Se eu te entregar um relacionamento de paz, tranquilo, você não dá conta. Você vai fazer de tudo pra sair desse relacionamento. Essa questão do sexo acaba criando situações em que... situações de insegurança, quando você tem o que vocês chamaram de menino, né? Diferenciando menino de homem, que ele não consegue, de repente, se controlar nessa parte sexual, e aí aquele pegador que pega todo mundo e que acha que isso é bonito. E acaba abrindo em um relacionamento, a questão do ciúmes acontece de uma forma meio... É porque eu não sei se tem... Não, acho que tem como não ser tóxico, talvez, os ciúmes, mas eu sei que na grande maioria das vezes, quando a gente enxerga essa situação, é que é tóxico. Geralmente, acho que como um esquema, um mecanismo de defesa, a mulher tende a querer controlar quase que completamente a programação do homem, onde é que ele tá, como é que ele vai, com quem que ele tá, né? E aí nasce ali um relacionamento tóxico como um todo. É assim, como é que essa necessidade de controle ela chega e afeta nesse relacionamento? Porque eu digo, às vezes acontece devagar, né? Porque às vezes pode ser em uma situação mais explícita, onde tem uma traição, onde ela tá desconfiando, mas eu acho que essa necessidade de controle não necessariamente só vem do sexo. Ela pode vir do dia a dia. E como é que isso afeta o relacionamento aos poucos, assim? Dela controlar ele? Dela controlar ele. Mas acho que o mesmo vale para o contrário, né? Essa questão do controle, eu acho que acaba prejudicando, independente do lado que vem, né? Como é que essa questão do controle, tentar controlar o outro dentro do relacionamento, pode afetar esse casal? Nossa. Nossa. Isso afeta com certeza. E isso vem de um ponto que é pessoal, né? Então eu quero controlar você. Mas isso é uma fraqueza minha. Onde eu preciso trabalhar a minha autoestima, né? Minha questão de merecimento. Eu preciso olhar pra mim. Sempre quando a gente fala de relacionamentos, a gente tá falando sobre a gente. Sim. Independente do que o outro está fazendo com a gente. Então, às vezes, né? Você passa por uma traição. Obviamente, a culpa não é minha, se é outra pessoa que me traiu. Mas, por que eu estou com essa pessoa? Se eu sei que essa pessoa tem desvio de caráter, se essa pessoa age dessa maneira. Então, não só a questão de, tá bom, mas eu não perdoei, mas eu terminei. Ele me traiu, eu terminei, qual é a minha participação? Tá, mas uma pessoa, ela não trai, uma pessoa, ela não sai de um cara perfeito, onde ele tá te entregando tudo aquilo que você quer num relacionamento, e no outro dia ele tá te traindo. Tem um, né? Processo. Tem um processo, tem um jeito ali. Então, uma pessoa que trai, tem um porquê que ela te traiu, né? Foi algo que aconteceu, essa pessoa tem esse comportamento. Então, de alguma forma, você tem seu papel ali. Por que você tá com essa pessoa, né? Você tá se relacionando com essa pessoa. Não, isso eu concordo. Então, eu tô com uma pessoa controladora, ele é muito ciumento, muito controlador. Então, por que você se coloca nessa relação? Porque você não sai, né? É tão mais fácil sair. Então, se eu tenho essa necessidade, igual ele estava perguntando, de controlar o outro, é porque eu quero suprir uma insegurança minha. Nossa. Ainda você quer que essa pessoa mude por você, né? Porque você não quer abandonar ela, você que reclama disso esperando que ela mude disso, né? Você não quer... Cara, é estranho isso aí. Você não se sente capaz de conhecer alguém bom, será? Porque você falou assim, por que a pessoa não termina? Pra você ver que doido, ela sabe que a pessoa faz mal pra ela e não sei o que, mas ela não... Mano... Mas ela continua ali naquela relação. Porque ela quer que a pessoa mude, né? Ela mude por ela. E não é nem a pessoa, né? Então, se a gente mudasse a pessoa, colocasse uma outra no mesmo cenário, vai ser a mesma coisa. Então, não é a pessoa específica. Às vezes, eu tô completamente apaixonada por ele e eu quero criar esse relacionamento com ele. Só que a pessoa é toda, né? Um relacionamento horrível. Tóxico, dá tudo errado. Você fica se perguntando, mas por que você quer essa pessoa? Já que essa pessoa não tá te entregando aquilo que você quer num relacionamento. Boa. Mas você cisma com a pessoa. Mas não necessariamente é a pessoa que você quer, que você tá apaixonada. Aquela pessoa, ela desperta em você algumas emoções que, de repente, você tá familiarizada por questões lá da sua infância. Então, de alguma forma, aquilo ali traz um conforto pra você. Então, às vezes, você tá numa relação caótica. A gente tem brigas, gritaria. Só que de alguma forma aquilo ali pra você é familiar.
Então, você se Nossa. sente confortável, apesar do desconforto. Então, é ruim. Que isso? Você tá brigando, você quer melhorar isso, só que de alguma forma você sente conforto naquilo ali. Porque pra você, inconscientemente, aquilo ali é normal. Se você é colocado num ambiente diferente, se eu te entregar um relacionamento de paz, tranquilo, você não dá conta. Tá sabendo? Você vai Nossa. fazer de tudo pra sair desse relacionamento. Você vai se sabotar. Aí você vai achar que não gosta da pessoa, que a pessoa não é interessante, não tem química. É e não vai muito ter verdade. mesmo, porque o que Ela você não- tá buscando é outra coisa. Você sabe que eu te perguntei aquela hora sobre os seus relacionamentos passados? Foi só pra chegar na conclusão do que você acabou contando pra gente, que você quer falar o que você acha que você mudou pra viver o relacionamento bom que você vive hoje, né? E você falou, é isso mesmo, né? Você reconheceu que era um padrão. Naquela época você já reconheceu que você que tava com alguma coisa, alguma falha no sistema ali que você precisava dar uma repaginada? O que eu reconheci? Na época, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, porque depois eu fui estudar, fui entender, aí as fichas foram caindo. Falei, caramba, meu Deus! Aí, enfim, um monte de Tudo coisa. abriu. Tudo abriu, saiu aquela nuvem assim. Mas na época, eu lembro que o que fez, assim, eu ficar inconformada com os relacionamentos que eu tinha. Por quê? Por conta de mim. Então, que inconscientemente ali, né, eu não tinha essa noção, mas eu tava trabalhando o meu merecimento. Tá. Por quê? Porque eu olhei pra mim, eu tive essa consciência na época, eu olhei pra mim e falei assim, peraí, por que eu entro em relacionamentos que me traem, que as pessoas me enganam? Então, eu já não... Vários erros, né? Vários pontos, mas alguns. Eu falei, peraí, eu sou fiel, eu não traía. Então, eu sempre tive os meus valores muito fortes. Eu sou fiel, eu sou parceira, eu sou amiga. Eu comecei a reconhecer as minhas Você é. qualidades. Nossa. Falei, gente, não faz sentido. Eu fiquei inconformada, assim. Lógico que demorou, foi um processo, Sim. não foi do dia pra noite. Claro. Até que eu ganhasse essa consciência. Eu falei, gente, não faz sentido eu ter esses relacionamentos. Porque não faz sentido. Se eu sou fiel, por que eu não vou estar com uma pessoa que é fiel? Eu falei assim, não é possível. Aí eu comecei a discordar do meu pai. Falei, Que não tenha um homem. eu falei, não é possível que meu pai tá certo. Falei, gente, não faz sentido. Se eu tenho essas características, Eu não pensava faz assim sentido também. não ter um Outra homem que coisa. também seja fiel, seja parceiro, trabalhador, tudo oposto das relações que eu tinha, das características dos homens que eu Nossa. atraía. Aí eu comecei a acreditar Que tinha. que existia. Sem ninguém ter te dado esse conselho. Eu comecei a acreditar, ou seja, eu fortaleci a minha fé. E fortalecimento de fé, de acreditar, Ah, isso é um processo indispensável para você criar um relacionamento de sucesso, você atrair um relacionamento saudável. Assim, não tem como se você não acreditar, se você não tiver fé. Você precisa acreditar. E as pessoas não acreditam. é muito bom que você usa a palavra-chave. Criar um relacionamento. Isso é muito bom. Porque eu também enxergo como uma construção mesmo. E a gente estava até comentando antes sobre isso, que a maioria das pessoas, inclusive eu me coloco nesse meio aí, desse balaio, é que eu lembro quando qualquer coisa, quando você está conhecendo uma pessoa, ela é motivo para você não querer continuar com ela, né? Você acha que a pessoa que você vai se relacionar, casar, não sei o que, ela vai chegar prontinha pra você, vai rolar um encaixe perfeito, né? Nunca vai ter um esbarrão aqui. E aí, se a pessoa esbarra aqui, ela não age da maneira com que você acha que ela deveria ter agido, se você no lugar dela, você não agiria assim, então ela não presta pra continuar, e você tem que terminar com ela até encontrar alguém que vai encaixar. Próximo. Caceta, mas não vale a pena você sentar e falar, ó, essa maneira, tal. É assim mesmo? Você percebeu que foi isso? Isso aí não é legal pra mim? Rola pra você alterar isso? Mas não, é tudo assim, não é isso, foda-se, tchau, vai pra puta. Aí vai pro próximo. Aí no próximo vai ter outro problema, vai existir outro empecilho. Aí vai pro próximo. E assim você nunca vai dar certo com ninguém. E você descobriu por que você era traída? Descobri. Baixa autoestima. É. Aí era o ponto, até que eu, falando com você, eu lembrei. Eu tava desestabilizada na minha polaridade. Por quê? Eu já tenho naturalmente uma tendência para ser uma mulher mais feminina mesmo. Só que isso despolarizado traz prejuízos. Que é quando você cai naquela mulher boazinha.
naquela mulher passiva demais. Entendi. A boazinha, a inocente, O a extremo da ingênua. feminilidade. É o extremo, onde você acredita em qualquer coisa que te falam. Porque, não, se ele tá mesmo? falando a verdade, ele não vai mentir pra mim. Porque eu não minto, por que que o homem vai mentir pra mim? Eu acredito. Então eu acredito em Nem tudo que fudeu. me falam. Eu acredito em tudo que me falam. Eu sou ingênua. Então eu morava nesse ponto aí, nesse extremo.